Quando Bezerra de Menezes ainda era estudante de medicina, estava em sérias dificuldades financeiras. Desesperado, ergueu os olhos ao alto e apelou a Deus. Poucos dias após, bateram-lhe à porta. Era um moço simpático e de atitudes polidas que pretendia tratar algumas aulas de matemática. A princípio, Bezerra recusou, alegando ser essa matéria a que mais detestava. Entretanto, o visitante insistiu e, por fim, lembrando-se de sua situação desesperadora, resolveu aceitar. O moço pretextou então que poderia esbanjar a mesada recebida do pai e pagou todas as aulas adiantadamente. Combinando o dia e a hora para o início das aulas, o visitante despediu-se, deixando Bezerra muito feliz, pois conseguiu, assim, sanar suas dívidas. Procurou livros na biblioteca pública para se preparar na matéria, mas o rapaz nunca mais apareceu. No ano de 1894, ao ser indagado por que não se tornava homeopata, disse não entender nada sobre o assunto. Nessa altura, o médium Frederico Júnior, incorporando o espírito de Santo Agostinho, deu uma parte. Tanto melhor, ajudar-te-emos com maior facilidade no tratamento dos nossos irmãos. Como, bondoso espírito? Tu me sugeres viver do espiritismo? Não por certo. Viverás de tua profissão, dando ao teu cliente o fruto do teu saber humano. Para isso, estudando homeopatia, como te aconselhou o nosso companheiro, nós te ajudaremos de outro modo, trazendo-te, quando precisares, novos discípulos de matemática. Faço diferencial na divulgação da doutrina espírita, participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações ligando para o telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje, falamos um pouco sobre a vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes. E para isso, estamos aqui em nosso estúdio conversando com o Dr. Aldenis Leite, médico psiquiatra. Bom, Dr. Aldenis, no bloco anterior nós estávamos falando sobre o início da vida, pós-formado, do Dr. Bezerra. Então, como uma vida com algumas dificuldades, uma falta de cliente, que é normal para todo médico. Então, como ele seguiu adiante? Não, ele, após se formar, ele, como não tinha recursos para montar um consultório, se uniu a um outro colega, como sempre nós fazemos mesmo. Se uniu a outro colega um pouco mais abastado, com mais condições, e montou um consultório num centro comercial do Rio de Janeiro. Só que, como ele não tinha prestígio em relação ao nome, como ainda acontece, com mais frequência até agora, o consultório não rendia. No entanto, ele começou a atender parentes, começou a atender amigos e, como era uma pessoa preparada, possuía de fato, como é descrito, uma grande inteligência para diagnóstico, para terapêutica, ele ganhou naturalmente a atenção das pessoas e muitos apareciam ali para buscar socorro com ele, só que muito pobres, não tinham condições de pagar ou, quando pagavam, contribuíam com alguma coisa de pequeno valor, apenas como gratidão. Então ele começou a atender muitas pessoas gratuitamente e, por perceber que eram pobres, que não tinham condições, realmente não cobrava. E passou a atender assim constantemente. E na medida que isto se desenvolveu, esse tipo de atividade gratuita, de atendimento gratuito, o consultório posteriormente, aí sim, começou a ficar mais conhecido, porque a população que já podia pagar teve a possibilidade de frequentar, mas bem posteriormente. Certo. Ele também teve uma vida tanto militar quanto política? Sim. Por volta do ano de 1856, 57, ele teve um médico que o chamou, que era cirurgião-mor do Exército, ele o chamou para trabalhar como cirurgião-tenente. Então ele foi ingressado no Hospital do Exército
como cirurgião. Aliás, a cirurgia era algo com o qual ele não tinha muita habilidade, muita competência, mas rapidamente aprendeu e trabalhou por um bom período nessa área, com muita competência. Certo, e isso até propiciou que ele conseguisse mais recursos para seguir adiante, não é mesmo? Sem dúvida, ele teve uma vida nesse período mais equilibrada financeiramente, conseguiu se sustentar muito bem, progrediu nessa área enquanto estava no Hospital do Exército. Posteriormente, em função da política, ele precisou se desligar. Mas enquanto esteve lá, ele se saiu muito bem como cirurgião. E como surgiu o espiritismo na vida do Dr. Bezerra? Isso já foi mais adiante um pouco, né? Houve um médico, amigo dele, chamado José Travassos, que por volta de 1885, 86 aproximadamente, ofereceu a ele um exemplar de O Livro dos Espíritos. E ele, enquanto ia para casa, ele residia na Tijuca nessa época, tomou o bonde levava aproximadamente 1 hora de viagem. E ele, com o livro na bolsa, pensou assim, bom, eu não vou para o inferno se eu ler este livro, então vou ler. E começou a ler a respeito do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, e percebeu que ali estavam conceitos com os quais ele se identificava perfeitamente, embora não os conhecesse, uma vez que ele vinha de uma tradição católica muito rigorosa. Bom, e ele também estudou bastante homeopatia e também as doenças mentais, certo? É verdade. Ele se dedicou bastante à homeopatia. Consta que ele abandonou, de certa forma, a medicina ortodoxa, a medicina tradicional, alopática, para adotar a homeopatia. Mas ele utilizava todos os recursos necessários para conduzir o tratamento dos seus pacientes. Não houve um abandono propriamente da medicina tradicional. Ele apenas incluiu com mais dedicação a homeopatia e se dedicou muito a ela. E teve muito contato também com portadores de transtornos mentais. Inclusive, um dos seus livros, A Loucura sobre um Novo Prisma, aborda justamente a área dos transtornos mentais, aos quais ele se dedicou muito. Ok. Bom, até para falar um pouquinho, né, sobre essa dedicação que ele teve, né, unindo a medicina e o espiritismo, nós vamos continuar no segundo bloco. E não se esqueça, se você nos assiste pela galeria offline, basta clicar no link Bloco C e assistir a terceira parte do nosso programa de hoje.